Mais uma vez, então, dando continuidade, agora nós estamos na sétima parte do material de apoio, onde a gente vai tratar sobre as formas de aquisição da propriedade. São duas formas de aquisição da propriedade, tá? As formas originárias e as formas derivadas. As originárias, elas têm relação o quê? Do proprietário diretamente com a coisa, não tem intervenção de um terceiro, não existe uma terceira pessoa. Já a forma derivada, há intermediação de um terceiro. O que significa intermediação de um terceiro? Eu estou comprando imóvel, mas estou comprando imóvel de alguém. Eu estou recebendo a doação de imóvel, mas estou recebendo a doação de alguém, certo? Agora, enquanto aquisição originária, minha relação é diretamente com a coisa, como acontece na usucapião e como acontece nas accessões civis, tá? Por que é importante, primeiro classificar, por que é tão importante, na verdade, entender essas classificações de forma de aquisição de propriedade originária ou derivada? Porque na aquisição da propriedade originária, todos aqueles ônus que estão impregnados naquele imóvel, eles não acompanham para o proprietário originário, né, para a aquisição originária, tá? Porque a relação inicia a partir daquele momento, entre a pessoa e a coisa. Já quando eu compro imóvel, se tiver alguma dívida de IPTU, o IPTU é o quê? Aquela obrigação propter rem, ela segue a coisa, né? Ela segue o principal. Logo, eu também me torno devedor do IPTU, tá? Então tem essa grande diferença. Vamos falar de accessões, certo? E aí a gente vai para a oitava parte ali do material de apoio. Quais são as accessões? Existem accessões por ilhas, accessões por aluvião, existem accessões por avulsão, a seção por o alvéol abandonado e também as seções por plantas e construções. Hoje nós vamos ver por ilhas, por aluvião, por avulsão e por abandono do alvéol, tá? Então vamos ali para a primeira, né? A formação por ilhas. Primeira coisa, o que são ilhas, né? Então a ilha vai ser o quê? Aquele acúmulo paulatino de areia, cascalhos, materiais que vão ser levados pela correnteza, né? Rio abaixo, que em um dado momento, de forma paulatina, vai criar uma ilha, né? Um acumulado de terra. Ou mesmo quando parte daquele rio, né, ele tiver baixado o seu nível, formando então ficando aparente então, né, ficando a seco aquela margem de terra. Tudo bem, estou falando em um rio, então significa que tem propriedade à esquerda e tem propriedade à direita. Como é que vai ser dividida essa ilha? São três as possibilidades que o artigo 1249 traz, tá? São três incisos, três formas diferentes de se dividir essa ilha. Mais uma observação, né? Quais são as ilhas que vão poder sofrer essa acessão, né? Que são passíveis de acessão? São os rios não navegáveis e os rios particulares, tá? Temos que fazer essa observação. Então, a primeira parte ali do artigo, o primeiro inciso do artigo 249, fala o seguinte, eu não vou ler ele, eu vou explicar diretamente, porque o vídeo também não fique tão longo, né? Cria-se uma ilha, tem duas propriedades, tá? Aqui, ó, duas propriedades, e nós temos que ter o que em mente? Atestada. Atestada é o cumprimento da propriedade, tá? Da frente da propriedade, que é a extensão territorial da propriedade, com face à margem do rio, né? Então, o que acontece? O rio aqui no meio, essa é uma propriedade, essa é outra. A ilha está exatamente no meio dessas duas propriedades. De quem é a ilha? Quem é que tem que tem direito de acessão a essa ilha, né? Que é uma forma de aquisição originária de propriedade. Os dois proprietários vão ter, mas de que forma? Se a ilha realmente se encontra no meio, significa que o da direita vai ter 50% da ilha e o da esquerda vai ter 50% da ilha. Agora, o inciso segundo fala o seguinte, as mesmas duas propriedades. Se por acaso essa ilha estiver totalmente à esquerda ou estiver totalmente à direita, então o da esquerda não vai ter direito, somente o da direita, e vice-versa, tá? Nós estamos, na verdade, só delimitando onde é que está, onde se encontra essa ilha, e dependendo do lugar onde se encontra essa ilha, é que nós vamos saber a quem pertence, tá? Essa é a segunda regra. E a terceira é no caso de um novo braço, né, novo braço de rio, se abrir dentro de uma propriedade. Então, o que fala lá o inciso terceiro, né? Que as que se formarem, ou seja, as ilhas que se formarem pelo desdobramento de um novo braço no rio, continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram, ou seja, vai continuar pertencendo àquele próprio proprietário. O rio passou dentro de apenas uma propriedade, não a margem, mas apenas de uma propriedade. Aquele proprietário vai se tornar dono não do rio, né? Digamos que seja não um rio artificial, né? Um rio natural, ou seja, só abrir-se um novo braço. Se formar uma ilha ali dentro, ele vai ser dono daquela ilha. Agora, cria-se um problema quando abre-se um novo braço de rio bem na extrema de propriedades. Aí como nós vamos dividir isso?
nós vamos dividir entre os dois proprietários, tá? As custas daquele proprietário que se abriu esse novo braço de rio. Depois nós vamos então na parte do nosso material, que aí vai falar do aluvião, tá? Como é que vai funcionar o aluvião, né? Como que se divide esse aluvião? A mesma história, tá? Nós vamos ter atestado, tá? Pense aqui, mas digamos que no meio tem duas propriedades. O que é o aluvião? Existe o aluvião próprio e o aluvião impróprio. O que é o aluvião próprio? É quando ocorre o acúmulo, tá, de terra, de detritos, formando o quê? Um acréscimo, olhem só, isso é uma linha reta a propriedade, tá? Gostaria de estar no quadro agora para explicar, mas não tenho aqui. Então há um acúmulo nessa propriedade, ou seja, as terras se juntam à propriedade. Logo, há um acréscimo de terra, certo? Então, quando houver o acúmulo de terras, é o aluvião próprio, significa que aquela propriedade se estendeu, certo? Se estendeu. Tá? Mas esse acúmulo de terra ele não pode ser provisório, ele tem que ser permanente. Tá? Então, acumulando terra, essa terra vai se tornar, por meio da cessão, de propriedade daquele dono daquele imóvel, certo? A divisão, então, é da mesma forma que a ilha. Se a gente tem duas propriedades aqui, e se for aqui, ó, bem no meio das duas propriedades, então veio terra aqui, na proporção do atestado, ou seja, na proporção do comprimento do imóvel, é que eles vão ter direito sobre aquele acréscimo. O aluvião impróprio não é pelo acúmulo de terra que a pessoa ganha, tem direito a essa cessão, ou seja, tem esse aumento de propriedade, mas é pelo quê? Pela seca de um rio, né? Vou colocar como seca aqui. Então, quando a diminuição das águas de um rio, de forma permanente, como eu digo, né? A diminuição da água do rio, nós vamos ter o quê? Um acréscimo de propriedade. Aqui está a propriedade reta, a água vinha até aqui. Se teve esse distanciamento, ou seja, secou um pouco o rio e ficou essa margem de terra aqui, ó, no meio, então, sem passar as águas, o proprietário daqui vai ter direito à cessão, tá? Por meio, então, do aluvião, certo? Então, aluvião próprio, vem o acréscimo de terra. Aluvião impróprio, a água que se esvai, a água que sai, tá? E aí nós vamos, então, para a 10ª parte, que vai falar sobre o avulsão. O avulsão é parecido com o aluvião, só que não é um acúmulo paulatino, tá? Um acúmulo paulatino de detritos que forma aquele acréscimo patrimonial. Na avulsão é diferente. Olha só o que o artigo 1251 fala. Quando por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, prédio entendam móveis, tá? Imóveis, terrenos em geral, não é só o prédio aquele conceito, né? O dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, tá? Se indenizar o dono do primeiro ou sem indenizar, se em um ano ninguém houver reclamado. Aí o parágrafo único, recusando-se o pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Pessoal, o que está dizendo aqui? Está dizendo que por meio de uma força natural violenta se destacou parte, olha só, aqui de novo, tá atestada, são dois imóveis aqui, aqui a divisão, se destacou parte desse imóvel, tá, parte da terra desse imóvel acrescendo o outro imóvel, ou seja, aquele imóvel diminuiu a sua propriedade, certo? E aqui ele aumentou a sua propriedade. O que vai acontecer aqui então? Vai acontecer que essa pessoa teve um acréscimo de propriedade em decorrência da diminuição da propriedade do outro. Então, a regra do artigo, não podem se enganar, é a indenização. A pessoa que teve o acréscimo vai ter que indenizar a outra pela perda. Agora, se ela não indenizar, a pessoa que teve a perda do acréscimo vai poder recuperar essa parte acrescida, vai poder recuperar a terra que saiu da sua propriedade. Tá? Vamos colocar nesse exemplo. Porém, eu falei a regra é a indenização. Se não houver a indenização, a pessoa pode retirar. Porém, se passou um ano, tá, do evento danoso, daquele evento, daquela força natural violenta que destacou a terra do de cima, que trouxe para de baixo, digamos, para outro proprietário, não houver indenização e não houver requerimento de indenização, após um ano eu já não sou mais obrigado a pagar essa indenização. Tá? Então, o lapso temporal é de um ano. E a 11ª parte do nosso material, então, é trabalhar sobre o alvear abandonado, que está no artigo 1252. O alvear abandonado, gente, nada mais é do que o rio, a corrente de água que seca, tá? Secando o rio, duas propriedades, secando o rio, secando a corrente de água, o que vai acontecer? As duas propriedades estão aqui, elas vão vir até o meio do rio, vão se dividir igualmente em 50%. Certo? Então, por hoje, esses seriam os conteúdos.
Depois nós temos mais os exercícios que eu postei no nosso portal. E a gente vai conversando pelo chat, pelo nosso grupo, ok? Valeu, gente.